Ora bem, o Hugo Silva é treinador de futebol e um dos maiores colecionadores de cadernetas e de cromos nacionais. E lançou o livro Cromopédia do Futebol Português. É uma verdadeira enciclopédia que nos leva numa viagem ao tempo, ou melhor, no tempo, ao mundo do futebol. Porque quem é que não se lembra, mesmo eu que fazia coleção de cromos e não eram de futebol, havia lá os molhos do meu irmão e depois há lá os molhos dos meus filhos e até do meu próprio marido, não é? Porque eu acho que ele próprio gosta mais de colar cromos do que eles. Bem, vamos ali ter com o Hugo Silva, que está na sala à nossa espera. Boa tarde, Hugo. Bem-vindo. Bem, Hugo, bem-vindo à nossa tarde. Temos aqui Esse é o mais recente, não é? A Cromopédia. Este é o Mas antes de falarmos sobre o livro, vamos falar desta paixão enorme, não é? Okay. Porque isto nasce tudo. Quer dizer, o futebol é a tua profissão, para além disso, não é? Noutro âmbito. Mas esta paixão pelos cromos e pela coleção nasceu quando? Isto é algo que já vem desde sempre. Sim. Sempre me lembro de colecionar várias coisas. Não foi só cromos, mas cromos também foi uma coisa que eu colecionei desde sempre, desde miúdo. Essa paixão, obviamente, ficou sempre. Houve ali uma altura na minha vida que não colecionei com tanta força e com Sim. tanto vigor como agora, não é? Mas aquela fase ali da adolescência, etc. As preocupações são outras, exatamente. não é? É colecionar tipo de coisas. Mas mais tarde voltou novamente o bichinho da coleção e voltei a colecionar e pronto, esta sempre foi aquela coleção que mais me apaixonou, daquelas que eu já tive. E pronto, estou sempre à procura de coisas novas, de itens novos, de coisas que eu ainda não tenho. No fundo é essa a missão de um colecionador, é ter tudo, não é? Portanto, é procurar aquilo que nos vai faltando. Eu tenho um amigo que também é assim, que é o Filipe Barata, também faz muitas coleções. Pronto. E também faz parte, foi ele que me disse, o Hugo vai aí, portanto mandou-me hoje uma mensagem sobre isso. E estou completamente deliciada com esta caderneta. Essa coleção é da fábrica dos chocolates Regina. Pois. Quantos anos tem? Essa caderneta é de 1930, portanto Puxa. já é antiga, é uma das Falta primeiras. aqui um cromo, atenção. Faltam alguns, a caderneta não está completa. É difícil nesta altura arranjar cromos que consigam completar estas cadernetas mais antigas, mas essa é de 1930, é uma das primeiras cadernetas que foram lançadas em Portugal. Os cromos são, obviamente, ainda a preto e branco, não é? Fotografias a preto e branco. Deliciosa, até vou pôr aqui que é para não estragar. É algo que realmente, para quem gosta de colecionismo, Claro. é uma caderneta engraçada. Olha, isto sim, eram bons tempos. Exatamente. Isto sim eram bons tempos. Esse cromo eu trouxe-o, ele faz parte desta caderneta, deste dossiê, é um outro tipo de coleção, neste caso não são cromos autocolantes, são então cartas. Exato, cartas, são não cartas é? plastificadas. Naquele caso. Essa carta pertence a essa coleção que está agora a desfolhar. Ela é uma carta especial porque é a carta, chamam-lhe a carta rookie do Cristiano Ronaldo, portanto é a primeira carta que saiu do Cristiano Ronaldo em Portugal, portanto a primeira carta que existe dele de colecionismo é esta. É uma carta que Vale aí para cima de um balúrdio. Vale milhares de euros. Meu querido, obrigada por ter vindo. Até à próxima e eu se calhar vou andando. Para Sim, que é que uma pessoa está aqui a amassar? Vale nos leilões, neste momento, essa carta, quando em bom estado, que é o caso o caso dessa, vale alguns milhares de euros. Essa sim. é uma questão que eu gostava de lhe pôr, Hugo. Ou seja, como é que qual é o critério para se atribuir o valor a um cromo, por exemplo? É assim, depende, obviamente, como em tudo, depende sempre do estado em que está o cromo, mas depende sempre também muito da sua procura. Certo. Pronto, este cromo, por ser um cromo do Cristiano Ronaldo e por ser um cromo que entre os colecionadores existe uma enorme procura por este cromo, porque é um jogador muito famoso, muito conhecido, tem muita procura, logo aí os valores disparam e passam a valer mais. Portanto, os valores dependem sempre da procura que existe. Quando são cadernetas mais antigas, cromos mais antigos, têm mais procura, logo o valor aumenta. Exatamente. Vamos agora falar sobre o seu livro, Hugo, que está aqui, nós já mostramos, Cromopédia do Futebol Português, que no fundo, posso? Claro. Obrigada. Muito obrigada. É um livro que
reúne efetivamente um conjunto incrível de cromos e não só. Isto é uma paixão. É efetivamente uma enciclopédia de cromos, não é? O nome veio tudo, mesmo isso daí. mesmo. O objetivo era mesmo ser uma enciclopédia de tudo aquilo que foi lançado em Portugal sobre cromos de futebol. Pronto, estão reunidos 555 coleções, 555 cadernetas que falam sobre futebol, então, desde 1929, a primeira, até já 2020, a altura em que já tem algumas cadernetas que saíram já durante este ano. Mas quanto tempo é que se demora para fazer uma enciclopédia destas? Muito, de certeza. e muita pesquisa, muita procura de informação junto de outros colecionadores e outras pessoas que também colecionam, que também têm, obviamente, informações importantes, reunir isso tudo. Isto começou eu já tinha lançado um livro anteriormente, também sobre a mesma temática, também sobre os cromos de futebol, mas que eram apenas as cadernetas que apenas se cingiam então aos campeonatos nacionais. E ficou de fora muita coisa, cadernetas que falavam sobre os mundiais europeus, Ligas dos Campeões. É uma segunda edição. E então decidi reunir isso tudo e nasceu esta enciclopédia. Sim, é maravilhoso o nome. Olha, vejo que o prefácio é do Rui Miguel Tovar. Exatamente. E é muito bem escolhido, naturalmente. Portanto, nós vamos conversar com o Rui Miguel Tovar agora, que ele está em direto connosco em videochamada. Boa. E, portanto, vamos lá saber o que é que o Rui tem para dizer sobre este desafio que lhe foi colocado. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde, tudo bem? Rui. Olha, o Hugo está aqui assim um bocadinho boquiaberto com esta videochamada. Não fazia ideia, não? Eu sei, é surpresa. Querido Rui, Surpresa. bem, já não te vejo há muito tempo, portanto é muito bom estar a falar contigo ao telefone, quer dizer, em videochamada, que isto agora é assim umas coisas modernas, neste momento, mas o que é que te levou a dizer que sim a um desafio como este? Porque os cromos também fazem tão parte da nossa memória afetiva, não é? Claro, quando o Hugo me convidou por e-mail, nem sequer pensei duas vezes, nem sequer uma e meia, porque pronto, eu convivo com cromos desde pequeno, não por minha afetividade com a coleção, mas sim pelo meu pai. O meu pai ainda tem uma grande coleção de cadernetas, não só de futebol, mas de tudo o resto, de telenovela do Roque Santeiro, das moedas de todo o mundo, todo o país, trunfos, tem coleção da Walt Disney, de tudo e mais uma coisa, e tem muito futebol, claro. E quando o Hugo me lançou este desafio, obviamente, veio-me à memória as minhas guerras internas aqui em casa com o meu pai, sobre quem é que acabava a primeira coleção. Porque houve uma altura em que, de facto, havia aqui uma grande rivalidade sobre quem acabava primeiro. Eu tinha uma grande vantagem, porque eu estava numa escola. Pois claro, e, portanto, a troca de cromos era óbvia. Era muito mais fácil levar cromos no bolso e trocar. Tens para a troca, não é? Exato, e aí na RTP não havia tantos colecionadores. Portanto, pois o meu pai coitadinho. Não tinha muito... Que maravilha. Mas a verdade é que é uma coisa natural. Portanto, o meu pai passou-me esta questão das coleções para mim, e eu guardo na casa dos meus pais com muito carinho. Todas as coleções estão todas arrumadas estão arrumadas pelo meu pai por temas, por categorias. Mas quantas coleções é que tens? Imaginando quantas cadernetas, mais ou menos? Seguramente mais de 300. 300? Sim, porque aquilo é um armário com 4 gavetas e as cadernetas estão dispostas, estão bem guardadinhas, portanto aquilo está tudo muito bem apetrechado. E eu diria que 300 é um número por baixo. Eu até acho que é mais, mas nunca me dei ao trabalho de contar. Mas são cadernetas que nunca me dei ao trabalho de contar, porque aquilo é uma viagem. Tu abres uma caderneta e ficas lá imenso tempo. Não é contar, não é fácil. É porque abres, depois começas a ver jogadores, começas a ver figuras e perdes um tempo imenso. E quando o Hugo, que é mesmo um cromo, na verdadeira acessão da palavra. Mesmo. Quando me convidou, achei uma química muito interessante e eu acho que até demorei uma semana a escrever o texto, porque fiquei tão animado com o convite e com a ideia que me lancei de cabeça para esse projeto, e ainda bem que faço parte desta coleção também. Exatamente. Eu gostava de saber só se o Hugo tem alguma coisa para dizer ao Rui já agora. Força.
Não, é aquilo que tenho para dizer. Eu já lhe disse, fiquei... É aqui em frente, o que se faz favor. Fiquei extremamente honrado com que ele tenha aceito o meu convite, porque pronto, é realmente também uma pessoa que eu gosto bastante do trabalho que ele faz e portanto tenho gosto também naquilo que ele faz em termos o Rui é uma enciclopédia também de futebol, sabe tudo. Tem E aqueles pormenores, aquelas histórias de coisas mais antigas que eu gosto também muito e, portanto, eu sabia que o pai dele tinha sido um enorme colecionador. Sim. Como já conhecia o Rui, fez todo o sentido que fosse ele o escolhido e fiquei super honrado que ele tivesse aceito o convite e agradeço, e pelos Rui, vistos obrigado. A honra é recíproca. Querido Rui, muito obrigada. Obrigado eu. Obrigada. Bom dia, bom trabalho, tudo bom. Boas coleções. Muito obrigada. Beijinhos. Rui Miguel Tovar, em direto também na nossa tarde. Estou deliciada, eu adoro coisas antigas e eu abri agora de repente esta caderneta e veio o cheiro à casa dos avós. Porque é papel de facto. Mofo, não é? É mofo, pronto, ok, para que estamos a falar de mofo. Quantos anos é que tem uma caderneta desta? Essa é de 78, não é assim tão antiga, mas é... Parece mais antiga do que a de 1930, não é? Sim, a outra está em bom estado. Essa também está em bom estado, mas dependia sempre... Essa eu trouxe essa caderneta porque as histórias que eu conto no livro são exatamente à volta das cadernetas e tudo o que envolve as cadernetas. E essa trouxe-a por uma razão especial. Há um cromo aí, que é o último cromo, o 11º jogador, que está colocado na horizontal. Pois está. Portanto, um erro provavelmente de paginação. Quando paginaram, tiveram que deitar um jogador para conseguirem colocar todos os jogadores que faziam parte da equipa. É o China, não é? Puseram 10 na vertical e tiveram que pôr um em cada página, há sempre um que está deitado. É o China. E eu adoro essa caderneta. Esse cromo, por exemplo, falta aí esse cromo, o 192, mas a caderneta não está incompleta. Portanto, é todas estas histórias que estão à volta... falta o cromo, mas não falta na Exato. realidade. Isto porquê? Porque essa caderneta tem 6 cromos que nunca foram editados. Houve 6 cromos que nunca chegaram a sair, portanto ninguém conseguiu completar as cadernetas porque a editora acabou por não lançar 6 cromos. Portanto, todas essas histórias estão no livro e foi nisso que me inspirei para escrever o livro, todas estas histórias que os colecionadores, quem gosta deste tipo de coisas, acha piada e gosta de saber. Exatamente. E cria-se uma relação com jogadores de futebol ou ex-jogadores de futebol precisamente por causa dos cromos que eles representam? É engraçado quando os confrontamos com as coleções e com os cromos, é giro. Porque a maior parte deles não guardou nada do tempo em que jogava, não guardaram coisas, não têm. Exato. E depois, quando vêm cadernetas onde eles estão, acham piada por eles estarem nas cadernetas. E é giro, aqueles jogadores que jogaram ali nos anos 70, anos 80, etc., pronto, as indumentárias que usavam naquela altura, etc., eram obviamente muito diferentes daquilo que se usa agora e eles já acham piada a ver mesmo os penteados que tinham naquela altura, etc. E depois lembram-se sempre, obviamente, de várias histórias dos cromos que estão ao lado de ex-colegas de equipa e realmente eles gostam de ver quando têm essa oportunidade, sim, gostam bastante. Gostam de ver e gostam muito do seu trabalho, porque têm palavras para lhe dizer, Hugo. Ótimo. Isto é só surpresas. É só surpresas. Hoje. Sem dúvida nenhuma que a história do futebol pode ser bem expressa nos cromos. Lembro-me quando era miúdo, que também eu acompanhava e colecionava. Claro que as coisas são muito diferentes hoje. Nós tínhamos ídolos, hoje facilmente se tornam estrelas. E parece até que o cromo não tem a dimensão suficiente para o estrelato com que nós hoje temos que conviver. De qualquer forma, é uma boa ideia. A história pode ser contada através de cromos e é nosso dever respeitá-la, mesmo que daí tenha alguma graça. Eu acho que no futebol a graça também cabe e os cromos a mesma coisa. Portanto, comprem, divirtam-se e colecionem.
Epá, vi que tu nasceste em Anadia. Pá. E Anadia marca-me para sempre, porque foi aí que eu iniciei a minha carreira. E depois, também a particularidade de teres nascido no mesmo dia que eu, a 14 de outubro de 76. Portanto, enquanto eu nasci, em 1946, portanto, há aqui 30 anos que nos separam e que tu já não foste a tempo de colares na tua caderneta. Eu já tinha saído de cena. Enquanto a partida, eu, na minha juventude, também fez a coleção dos jogadores da bola. E pedi à minha mãe que ela preparava ali uma farinha para colar os cromos na caderneta. Não era o tempo dos panines, sabes? Era bem diferente. Mas, de qualquer maneira, a ideia que tiveste em trazer décadas de coleções de cromos, acho que é uma ideia inovadora e que, para que as gerações de hoje tenham e possam ver tanto aquilo que aconteceu nessas décadas para os colecionadores desses cromos. Mais uma vez, parabéns, Hugo, e sucesso! Obrigada, Hugo. Espero que esteja feliz. Sim, o Tony é incrível. É um bairradino, tal e qual como eu, e ele é um orgulhoso bairradino, tal e qual como eu também. Jogou no Anadia, terra onde eu nasci e cresci, e, portanto, tê-lo aqui também, obviamente, é motivo de orgulho, porque é uma pessoa importante para a terra, não é? Exatamente. E que defende bastante a bairrada e, portanto, foi um gosto. Olha, até quem não é da bairrada defende a bairrada. Olha, agora se eu estivesse na bairrada, digo-lhe uma coisa. Uma chanfana ou um leitão, não é? Ai, comi um leitãozinho tão bem, mas tão bem que não querem saber. Bem, Cromopédia do Futebol Português, é este o livro de que estamos a falar. O autor está aqui ao lado, para todas as pessoas, que são todas as gerações, que fizeram coleções de cromos algures na sua infância. Esta é, de facto, uma viagem pelas memórias e até pelos cheiros das coleções. E para os mais velhos, para os menos velhos, para as crianças, para os pais, para os avós, aconselho vivamente. Cromopédia do Futebol Português. Hugo, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, à nossa tarde. muito obrigado. Parabéns. Obrigada.